Vocês sabiam que em 1967 a Elis Regina, junto com Gilberto Gil e outros artistas da classe da música brasileira, né, eles promoveram um evento, uma passeata, um movimento contra a guitarra elétrica para proteger o Brasil da música estrangeira. Então é muito interessante, eu achei bacana de trazer aqui para vocês esse fato histórico, porque pouco tempo depois dessa passeata, todos esses artistas aí estavam usando a guitarra elétrica. Basta ver que Elis Regina cantou junto com Tom Jobim Águas de Março, e a introdução é com a guitarra. É pau, é pedra, é o fim do caminho. E por aí vai, né? Enfim, e percebam que ali foi uma ideia meio que desesperada para lutar contra a música estrangeira que realmente estava invadindo, os Beatles principalmente, enfim, né, com toda aquela sonoridade, né, de guitarra elétrica, né, e isso assustou os brasileiros, óbvio, né, e isso me leva a pensar em algumas coisas sobre a atualidade, né, a questão atual da música brasileira. Não adianta a gente ficar falando que tem que proibir isso, proibir aquilo outro e tal. Eu acho que o gosto pessoal de cada um não deve ser o parâmetro para generalizar coisas, né, principalmente politizar coisas e levar isso a uma ideia de segregação, enfim, porque isso nunca deu certo, tanto que os Beatles foram sucesso aqui e trouxe toda a onda da guitarra elétrica. Se não fosse a guitarra elétrica, o som, por exemplo, de Gilberto Gil, que participou também da passeata, não teria atingido os níveis que atingiu. Enfim, toda a galera ali de final da década de 60, início de 70, Jovem Guarda, enfim. A guitarra elétrica é um instrumento super importante e tem, assim como todos os outros instrumentos, né, que fazem parte. Eu acho que o instrumento não tem culpa da coisa toda, até porque na questão histórica, existe ali em 1930, ali onde foi, eu acho que foi o Dodô, acho que, eu não lembro agora a ordem, quem é pai de quem, enfim, do Armandinho, ali Armandinho que toca a guitarra baiana, enfim, o Dodô e Osmar, se eu não me engano, né? Acho que é na Bahia, Pernambuco, não lembro onde. Desculpe pela falta de apuramento histórico, mas o captador já tinha sido inventado também aqui no Brasil, na mesma época em que foi inventado ali, ou utilizado, né? Não sei quem inventou, é difícil de saber quem inventou o que. Mas da forma como a gente conhece hoje, já estava usando aqui no Brasil em 1930, também lá nos Estados Unidos, ali naquele período com Lisboa, enfim. Então, a parte elétrica toda, a questão da eletrônica, a evolução tecnológica nos instrumentos, fazem parte, né? Eu acho que não adianta a gente querer barrar as coisas, né? Porque se fala muito hoje da deterioração da música brasileira e, na verdade, eu não vejo, pensando de forma clara e tranquila e analisando as questões históricas e tal, o que eu vejo é o seguinte: o mercado entendeu a movimentação do público e percebeu que o público quer comprar o quê? Quer comprar sertanejo e quer comprar funk. É o que é, né? Com todos os seus estilos, o sertanejo universitário, sertanejo modão, enfim, funk carioca, funk pancadão, funk ostentação, enfim. E todos os artistas que vêm junto. Então isso faz parte do jogo. Acontece o seguinte, que o público mudou, né? Ali, depois da década de 70, não teve nenhuma inovação em termos de ritmo, de estilo musical. Tudo que se tem da década de 80 para cá é tudo uma repetição ou uma mistura do que aconteceu até a década de 70. Então, historicamente, todos os ritmos que a gente escuta hoje já foram criados até a década de 70. E isso é comprovado historicamente, né, com a questão da importância do estilo musical que realmente surge para modificar uma situação socioeconômica, até, enfim, cultural de uma sociedade. Porque, por exemplo, o jazz, enfim, com todas as suas vertentes, ele surgiu da população negra ali dos Estados Unidos.
Por exemplo, o choro surgiu também de um movimento popular, um movimento que fez diferença. Agora a questão do sertanejo, do funk, também são movimentos culturais, óbvio que são. Agora, a questão da relevância estilística, artisticamente falando, e como é que eu posso falar em palavras mais simples? Que existe uma relevância para o mundo musical, isso realmente é uma mistura do que já aconteceu. Até a década de 70 a coisa foi inventada, inventaram um monte de coisa. Surgiram coisas novas, misturaram ritmos, por exemplo, o samba foi lá para os Estados Unidos, a bossa nova foi para os Estados Unidos, a música... Os Estados Unidos foi o grande centro ali que reuniu essa coisa toda de fusão, né? Mas a música indiana, a música oriental, enfim, isso tudo aconteceu até a década de 70. De 80 para cá a gente viu realmente o rock evoluindo em questões da sua linguagem e tudo mais, mas não o estilo, não de forma estilística. A questão foram as coisas, digamos assim, externas que vieram, né? Então a parte eletrônica, a guitarra, os efeitos, sintetizadores, as baterias, as percussões, enfim, mas a questão de estilo musical até a década de 70. Então acontece o seguinte, não poderia pegar um instrumento como a guitarra e colocá-lo como bode colocá-lo como um bode expiatório, como um Cristo, né? Para ser sacrificado e ali, digamos, exterminar a música estrangeira do Brasil. Até com isso surgiram ali algumas leis, né, que as emissoras, por exemplo, são obrigadas a tocarem pelo menos 50% da sua grade musical de música em português. Enfim, mas nem sei se isso aconteceu ou não, se essa lei existe ou não, mas isso em outros países existe, né? Mas enfim, eu acho que é muito importante a gente analisar a música brasileira, a atualidade, né, da música brasileira como um mercado, né? Porque música boa tem, bandas boas existem, letras bacanas, ritmos bacanas, arranjos legais existem, só que não estão à venda pelo grande mercado, né? Pensem no supermercado. O que a gente encontra no supermercado são as grandes marcas, né? Agora aquele produtor rural que vende uma coisa bacana, que foi feito com produtos orgânicos e tal, ele não tem o grande público, ele tem um público restrito. E é assim que hoje estamos, né, com a música. Não sou dono da verdade, pelo contrário, eu sei que eu tenho a minha opinião forte, eu sei que eu tenho a minha maneira de falar as coisas que parece que eu estou impondo, mas eu estou analisando realmente friamente a coisa, né? Eu acho que a gente não pode viver numa intolerância também. E isso está acontecendo, né, de certa forma, com o mainstream tá apontando, não, jazz não pode, samba não pode, não sei o que, mas existe essa coisa um pouco, porque não vende, é por isso, né? Mas eu acho que é muito importante a gente analisar toda essa questão musical do Brasil com os olhos do mercado, né? E se a gente quer escutar algo que é do nosso agrado, basta procurar no YouTube, Spotify, digita lá música brasileira nova, novos talentos, enfim, tem vários blogs, vários sites, várias páginas no Facebook, vários Instagrams desses artistas que não estão no mainstream, não estão na venda, nas grandes prateleiras, digamos assim, nem passando nas grandes emissoras, mas eles estão ali, estão no YouTube, tem um monte de gente boa ali. Então eu acho que hoje ficou mais democrático, de certa forma, para a gente pesquisar a música que a gente quer ouvir, né? Agora, se tu ligares numa grande emissora de televisão, ou nas grandes rádios, enfim, tu vais ouvir aquilo que vende. O que não vende não vai aparecer ali, né? Esses dias mesmo eu vi, por exemplo, um produtor musical falando que a Anitta é super afinada e tal. Ela não é afinada, né? Vamos analisar a coisa como ela é. Então ela não tem afinação e tal. Só que depois eu percebi, lendo o resto da entrevista, que ele estava vendendo, ele participou de uma produção que ele estava ali vendendo a Anitta. Ou seja, mercado, dinheiro, enfim. Gilberto Gil, tem um vídeo dele que eu vi hoje no Instagram dele, cantando com a Anitta, com arranjos bem
mais abrasileirados, digamos assim, com piano, com guitarra, com violão, com acordes mais dissonantes e tal, com uns arranjos bem bacanas. Era outra música, completamente diferente, mas era uma música da Anitta, que o Gilberto Gil tava ali, porque vende, gente, vende. Então isso tudo, essa coisa toda do pessoal que comanda, digamos, que está ali vendendo um produto, eles estão pensando em vender, em ganhar mais dinheiro. Então a gente tem que tirar um pouquinho o nosso lado romântico da coisa e analisar dessa forma. Outro dia eu vi também o Mozart Mello falando sobre essa questão de que as escolas de música, as faculdades de música, não preparam o músico para a realidade. Porque hoje, se eu quiser tocar para ganhar bastante dinheiro com música, eu tenho que tocar com sertanejo ou com funk, né? Com alguém do funk. Porque é isso que dá dinheiro. E isso não se ensina nas escolas. Não ensina nas escolas a como se vender, a como planejar, digamos, uma aposentadoria como músico, ou enfim, como se comportar dentro de uma banda, se comportar, enfim, isso não se ensina nas escolas de música. Né? Então é até interessante a gente falar sobre esse aspecto do lado profissional. Eu, por exemplo, hoje vivo basicamente de ensinar música. Eu sou mais um didata, eu sou um educador musical, mais do que um músico que vai acompanhar artistas, né? Ou acompanhar uma banda, enfim, enfim, foi o que eu escolhi para mim, porque eu gosto também disso. Gosto de tocar, gosto de subir ao palco. De vez em quando eu posto alguma coisa aqui, minha tocando no palco e tal, que é o ápice, digamos assim, do músico. Mas eu acho que é muito importante a gente entender que não adianta a gente pegar um instrumento como foi em 1967. A Elis Regina teve a brilhante ideia, porque foi um fiasco aquilo lá, né? Todos os artigos que falam sobre esse fiasco que foi essa passeata. Mas não adianta pegar um instrumento ou um artista ou um movimento musical, um estilo musical, e sacrificar, achando que isso vai salvar a música brasileira, que vai resgatar os grandes artistas e deixar esses artistas que não têm uma capacidade musical dentro dos padrões que a gente aprende como qualitativo, né, de coisa boa, afinação, timbre bacana de voz, enfim, mudou muito, o mercado mudou, o público mudou, então a gente tem que se adequar. E agora, por exemplo, eu não vou ligar uma grande televisão, uma emissora de TV grande para ficar vendo ali aquele produto que eu não gosto, então eu não vou consumir aquele produto. Hoje eu não vejo praticamente TV aberta, nem TV a cabo, né? Eu assisto as coisas no Netflix e no YouTube, basicamente é isso. E pesquiso aquilo na internet. Então, pô, isso aqui eu gosto, isso aqui eu gosto, aquilo ali eu gosto. O que eu não gosto eu não consumo. Então a gente tem essa questão democrática. Porque hoje a gente vive esse 8 ou 80, né? É esquerda, é comunista, não, é direita, ariano praticamente, né? Hoje eu vi também um vídeo sobre isso, né? Falando sobre essa questão da política. E a guitarra, e o violão, a música e a política, eles estão assim, ó, sempre caminhando juntos, né? Teve esse movimento da Elis Regina contra a guitarra elétrica, mas também letras de músicas ali no período que chama-se de ditadura militar, né? Da intervenção militar aqui no Brasil, muitas letras políticas mesmo, falando mal da ditadura, falando mal dos militares, enfim, ou trabalhando de certa forma algumas coisas ali com outras palavras, por exemplo, aquela música Cálice do Caetano do Chico Buarque, né, que era claramente falando contra a ditadura militar, e até mesmo depois da ditadura militar, várias letras falando contra governo, contra a corrupção. Titãs tem várias letras assim, aquela música, por exemplo, não lembro o nome da música, mas aquela ratos entre os sapatos do cidadão civilizado, e falava bem mal do governo mesmo. Tem outros. Então a música faz parte da política também, é uma forma de falar também. Eu acho que a gente tem que se politizar sim, a gente tem que se envolver um pouco mais na política. Eu só não concordo com toda essa movimentação de ódio, tanto do lado comunista quanto do lado da direita, né? Eu acho que esses dois polos aí, para mim, os dois estão errados. Eu acho que tem que existir uma convergência para o bem comum, para o bem-estar comum, para a gente conviver bem, para a gente poder viver num país
legal, que não tenha... Claro que isso é utópico, porque o rico sempre vai se beneficiar, o poder público normalmente vai cair para o lado daquele que é mais forte, que são os empresários, os banqueiros, né? Enfim, mas faz parte do jogo. Agora a gente, nós cidadãos, nós temos o poder de alterar muita coisa sobre isso daí, né? Então podemos usar a música, né? Então façam letras bacanas, discutam. Agora, sem discurso de ódio. Por exemplo, eu vi uma entrevista de um pré-candidato ao governo incitando que tem que matar e tal. Isso é uma entrevista mais antiga, né? E eu não concordo com isso também. Eu não concordo também que ter arma vai resolver alguma coisa ou outra. Não acho que esses extremismos, porque isso daí não é legal, né? Não adianta. Tudo que é extremo não dá certo. Quando tá muito frio, por exemplo, uma pessoa que está num país super gelado, mega gelado e não tem roupa, vai morrer. Uma pessoa que vai para o deserto, lá num país super quente, 50 graus, né, também vai morrer se não tiver protegido. Então, é o meio termo, é o equilíbrio. Tudo é equilíbrio. A música ensina isso pra gente, né? O equilíbrio. Então, eu acho que é esse que deve ser o discurso mais bacana pra gente propagar, mais do que direita, esquerda. Toda vez eu me pego aqui, mas mais do que direita ou esquerda é a questão do que resolve o problema. Eu falo que o meu curso ele é feito para resolver problema, para dar resultado. Então a extrema direita não resolve, a extrema esquerda não resolve, o que resolve é o equilíbrio e todo mundo buscando o bem comum. Eu acho que isso aqui resolve. Não adianta essa coisa toda maluca que existe por aí, que essa polarização. Pelo menos o pessoal está falando mais de política, né? Mas eu não concordo com a maioria dos candidatos que estão aí, não apoio praticamente nenhum deles, porque realmente está difícil. Então vamos lá, vamos mudar o pessoal da Câmara dos Deputados, vamos mudar os senadores, vamos mudar os prefeitos, vamos mudar os governadores, os vereadores e também fazer a nossa parte no nosso entorno. Eu vejo muita gente jogando lixo na rua do carro, tá dirigindo e pá, joga lixo fora, né? Não estaciona no lugar errado, enfim, infringe pequenas leis, né? E tem agora essa série que foi lançada aí que é muito interessante, que eu acho que é bacana também do pessoal assistir, porque é baseado em fatos reais. Então acho que vale a pena pra gente pensar também como é que funciona a cabeça do ser humano em muitos aspectos, né? Desde lá de baixo até o povo lá de cima da cúpula. Mas enfim, queria falar sobre a questão histórica da guitarra e a sua, digamos, crucificação ali em 1967 por Elis Regina e seus correligionários, digamos assim, mas não, obviamente que não aconteceu nada disso, e guitarra é um dos instrumentos mais populares do mundo e do Brasil também, e é isso aí, avante com a guitarra, e vamos deixar de radicalismo, e vamos aprender com aquele que eu acho que foi o maior de todos, que foi Jesus, né, que não, ele foi radical sim, mas ele trouxe o bem, a paz, a cura, o amor, né? Que se fala pouco nisso. Eu sei que é um pouco utópico, né? Aquela coisa meio romântico, mas a gente tem que equilibrar isso tudo e trazer a realidade, o lado, digamos, mais bacana do ser humano e fazer com que assim a gente conviva melhor, né? Sei que o vídeo ficou meio longo, mas acho que poderia também encurtar, mas eu acho que é bacana esse espaço também de vez em quando fazer um vídeo sobre esses assuntos, né? Queria mostrar a guitarra dentro da política e com isso trouxe esses assuntos mais atuais. Não estou falando que eu tenho razão de nada, mas também não posso me calar também enfim. Comentem sobre isso. Falem o que vocês pensam aqui nos comentários, tem o WhatsApp, tem o grupo aqui do canal e também tem o curso de guitarraonline.net que estão com as inscrições abertas. Pode entrar a hora que quiser, para estudar onde quiser, como quiser, com o suporte do professor, que no caso sou eu, para te auxiliar
no estudo e aprendizado da guitarra, que tentaram abolir do Brasil em 1967, mas não aconteceu nada disso, não conseguiram. Então é isso aí, gente, tem muito mais para falar sobre isso, mas eu quis dar minha opinião, uma opinião que eu busquei ser mais equilibrada, sem ir para lá dos extremos, né? Então é isso daí, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!